Preparados para mais uma receita para lá de especial? No vídeo de hoje, vou ensinar vocês a fazer um delicioso pão italiano caseiro, com uma crosta crocante por fora e uma textura macia por dentro, que vai conquistar vocês. E para acompanhar, 5 receitas irresistíveis de brusquetas, que são o par perfeito para esse pão. Se vocês amam comida caseira, feita com carinho e ingredientes simples, então fiquem aqui comigo e bora colocar as mãos na massa. Para essa receita, 1 colher e meia de sopa de fermento biológico seco, meia colher de chá de açúcar e meia xícara de água morna. Em uma tigela, juntar o fermento, o açúcar e, por fim, a água morna. Hora de mexer até dissolver muito bem e depois reservar. Além do mais, 2 xícaras de água quente, mas não fervente, 3 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal, meia xícara de óleo ou azeite e de 5 a 6 xícaras de farinha de trigo. Em uma tigela grande ou batedeira, colocar 2 xícaras de água quente, 3 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e o óleo. Com uma colher de pau, misturar bem. Adicionar 3 xícaras de farinha de trigo à mistura. E dar uma boa misturada. Para ficar bem misturado, só utilizar o fouet, ficando com esse resultado. Depois, a mistura de fermento. Misturar novamente os ingredientes. Acrescentar mais 2 a 3 xícaras de farinha de trigo. Continuar mexendo com uma colher de pau. No total, foram necessários 6 xícaras de farinha de trigo. Permanecer mexendo. A massa fica nesse ponto, bem pegajosa, mas não se preocupem, é assim mesmo. Cobrir e deixar crescer por 1 hora. E aqui está a massa crescida. Sobre uma bancada enfarinhada, colocar a massa. Polvilhar um pouco de farinha de trigo até que fique mais fácil de manusear, mas não precisa sovar. Dividir a massa em 2 ou 3 partes. Novamente, sobre uma superfície enfarinhada, abrir com um rolo cada pedaço, ficando nesse ponto. Enrolar no sentido do comprimento de um rocambole. Em seguida, fechar a primeira ponta do pão e o mesmo com a segunda ponta. Fazer o mesmo procedimento com o outro pedaço da massa. Abrir com o rolo, enrolar e dobrar as pontas para baixo. Em uma forma com papel manteiga, cortar o topo em diagonal com uma faca afiada. Cobrir e deixar os pães crescerem por mais 30 minutos. Passado esse tempo, só descobrir e pincelar sobre os pães com uma clara de ovo batida.
Isso dará todo um brilho aos pães. Logo, assar em 200 graus Celsius por 25 a 30 minutos, ou até dourarem. Aqui estão os pães assados. Hora de cortá-lo em fatias. Pão quentinho e bem macio. Em uma forma com papel manteiga, colocar 5 fatias de pães. É o que a gente vai precisar para essas receitas. Pincelar a parte superior de cada uma delas com azeite de oliva. Levá-las ao forno em 200 graus Celsius de 8 a 10 minutos. Após tostadas, retirar do forno, com cuidado virá-las. E pincelar novamente com azeite de oliva. Levar ao forno até que fiquem douradas e deixar esfriar por alguns minutos. Chegou a hora dos 5 tipos de brusqueta, que vai deixar esse pão italiano ainda mais gostoso. A quantia de ingredientes deixa a gosto de vocês, mas aqui vou mostrar apenas algumas sugestões de como prepará-las. Então, bora começar! Brusqueta clássica. Em uma tigela, adicionar tomates cerejas picados, um pouquinho de alho moído, manjericão fresco picado, sal e pimenta do reino a gosto, um fio de azeite de oliva e aceto balsâmico. Dar uma mexida. E essa é a primeira mistura. Vocês vão precisar de uma fatia de pão torrada e dente de alho. Passar o alho sobre toda a fatia de pão, isso vai dar todo um sabor. Colocar a mistura de tomates, sal e pimenta do reino a gosto e finalizar com queijo parmesão. E a primeira brusqueta está pronta. Segunda, com queijo burrata. Alho sobre o pão. Espalhar o queijo burrata, o quanto vocês desejarem. Tomatinhos picados. Manjericão. Azeite de oliva. Aceto balsâmico. Temperar a gosto com sal e pimenta do reino. E assim ficou a segunda brusqueta. Terceira, com mozzarella, ao estilo caprese. Como foi feito antes com as demais, novamente, o alho, não pode faltar. Tomates picados. Queijo mozzarella, também picado. Manjericão, aceto balsâmico, finalizar com sal e pimenta. E essa foi a terceira brusqueta. Para a quarta brusqueta, com creme de ricota. Em uma tigela, juntar uma porção de ricota e queijo parmesão ralado. Temperar com sal e pimenta, só dar uma boa misturada até ficar cremoso. Alho no pão. O creme de ricota, os tomatinhos, o manjericão picado, azeite de oliva e dar uma leve temperada com sal e pimenta. E essa é a brusqueta com creme de ricota. Para a última e quinta brusqueta com queijo feta. E por fim, vamos de alho novamente. Os tomates, cebola e alho,
queijo feta, manjericão, aceto balsâmico, finalizando com sal e pimenta. E aqui está a brusqueta com queijo feta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Outras receitas italianas vou deixar os links logo abaixo na descrição deste vídeo. Até a próxima. Tchau!